Bom dia a todos. Vamos para mais um áudio vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento. E continuando o mês que estamos, né? O mês de novembro, eu vou continuar o tema de Escorpião, tratando agora do que está acontecendo, né? Com a humanidade em geral, que está percebendo que o nosso mundo está muito poluído, né? Que os alimentos também, né, estão muito artificiais, cheio de produtos, né, que a gente tem hoje com agrotóxicos, né, que a gente está não conseguindo mais comer nem as frutas e etc. E que a gente está percebendo que os defensivos agrícolas, todo o veneno, né, que é colocado na agricultura e também nos alimentos fast food, né, que a gente fala, nos produtos enlatados, e também a gente vai vendo no presunto e outros alimentos também, né, que eles fazem muito mal para nós e que eles minam a nossa saúde. Então, todo assunto de impureza, né, todo o assunto de toxina, todo o assunto de má qualidade de vida também tem a ver com o mês de Escorpião. Então, quando a gente compara tudo isso com as trevas também, né, é porque na realidade isso parecia estar escondido, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente não falava da Coca-Cola, do refrigerante, das bolachas, do nível de gordura dos alimentos, do pão, né? A gente não falava nada desses assuntos que hoje a gente está falando de maneira clara, de todas as impurezas e de todo produto químico que é colocado nos alimentos, né? Acidulantes e assim por diante. E hoje a gente está com esse assunto em pauta. Também estamos em pauta com a destruição da natureza, com a sustentabilidade, né? Que os nossos rios estão completamente poluídos, né? Que estão devastando as nossas matas e etc. E tudo isso é um assunto de transformação daquilo que é puro para o impuro, né? Daquilo que veio da maneira natural, né? Que a gente diz, vinha de Deus, e o homem foi impurificando o planeta Terra através da sua ambição. Então podemos ver que desde a Revolução Industrial para cá, o homem vem destruindo tudo. A gente já está vendo a extinção dos animais. Todo esse tipo de assunto agora é muito comentado, né? Principalmente também que nós temos que comer alimentos saudáveis, né? Então estão procurando mais alimentos orgânicos, outras pessoas se tornando veganas e etc. Bom, tudo isso que eu estou falando é porque eu vou falar de um versículo, e nesse versículo eu quero conversar um pouco com vocês. É um versículo que está no livro de Isaías, e é um livro dos mais importantes de todos, porque basicamente, né, as igrejas cristãs em si usam como base principal da sua escritura, o Novo Testamento, o livro de Isaías, né? Então está escrito no livro de Isaías, no versículo 6.5: Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. É interessante, então, esse versículo, por quê? Porque é um homem confessando o seu pecado. Claro que esse homem que confessa o seu pecado, né,
vai se tornar um profeta, né? Depois que ele confessa o seu pecado, que eram os seus lábios impuros, está escrito: entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente diz para as pessoas que a impureza não está só na natureza, a impureza que a gente vê hoje, fruto da mão dos homens, né? Fruto da ambição dos homens, também está na sua língua. E é interessante que ele coloca esse conceito que ele só descobriu depois de ele ver os olhos, de ele abrir os olhos, né, nesse sentido, para o Senhor dos Exércitos. E aqui vem um conceito muito importante. Todo ser que treina para servir a Deus é como se estivesse em um exército. De novo, um assunto ligado a Escorpião, que eu falei sobre a guerra espiritual em outro vídeo. Então, o Senhor dos Exércitos, né, tem o seu próprio exército. E todos que fazem parte do exército e que viram o rei, né, sabe que não podem ter os lábios impuros. Então, quando a gente fala do exército divino, seus santos, profetas e justos, todos eles conheciam essa lei, que a impureza não estava só nas mãos, mas estava também na língua. Mais interessante que não tem nenhum outro trecho da Bíblia que fala de lábios impuros, né, senão esse trecho no que podemos dizer seria o Antigo Testamento. Por quê? Porque para você aceitar esse trecho, você tem que confessar que você tem lábios impuros. Você tem que confessar o que sai da sua língua não é verdade, né? E por isso você precisa de sinceridade. Vamos ver então no Novo Testamento como Jesus vai colocar esse conceito. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Marcos, capítulo 7, versículo 2. Então, a gente vê o problema do ser humano julgando os mandamentos só a partir das mãos, só apenas o que ele faz, sem levar em consideração o que ele fala. Então, até hoje, o homem está tentando corrigir as suas mãos, dizendo, olha, vamos comer alimento orgânico, olha, vamos, qualquer coisa que ele faça, né, na realidade, e fazer tem a ver com as mãos, vamos tratar de plantar árvores, vamos despoluir os rios, vamos voltar a deixar tudo como era no original. Não vamos sujar tudo, né? A gente está sujo, mas a gente vai se limpar com a água. Mas se a água está imunda, aí já não tem mais como se limpar. Como eu posso me banhar num rio que ele está sujo, né? Só que vem a Bíblia e vai falar assim, o problema não é só que a sua mão está suja. O problema é que se a língua está suja. Está faltando para você educação espiritual. Porque você vem falar que a vida não é eterna. Você vem falar que o espírito não se impurifica, que a alma não se impurifica
você acredita que só existe a impurificação do corpo. Então você não está vendo mais os seus pensamentos, os seus sentimentos. E realmente, se a gente for pela lei de Moisés, né, não aparece na lei de Moisés escrito, não falará mentira, né? Apenas tem um mandamento que significa não declarará falso testemunho. Só que o falso testemunho, na forma que o ser humano vê, que o homem da carne vê, é simples. Eu não matei, eu não roubei, não sou eu que estou poluindo a água dos rios, não sou eu que estou... Quer dizer, ele não enxerga a nível nem mental e nem espiritual as coisas. Ele não enxerga que existe também a impureza espiritual. Então vem Jesus e vai falar isso, né? Vai continuar esse assunto, percebendo que alguns dos discípulos comiam o pão com mãos impuras, isso é, sem lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam ao supermercado, não comem sem ter feito abluções. E muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar copos, os jarros, os pratos de metal, né? Então os fariseus e escribas perguntaram, por que não andam seus discípulos conforme a tradição dos antigos? Resumindo, não adianta lavar só a parte externa. Então isso vai até o versículo 7:2, 5. E vem Jesus e vai falar. Jesus profetizou de vós. Por quê? Porque no 6º capítulo de Isaías tem uma ligação com esse 6º versículo de Marcos. Então, o homem, através da limpeza dos seus 5 sentidos, percebendo que a impureza é imprópria para ele, né, vai começar a limpar tudo que é externo. Tudo que é externo. E por isso que o termo é espiritual. Por que espiritual? Porque a nossa vida não é só o externo, não é a carne, não é o sangue. A nossa vida é o espírito, é o interno. E nada purifica mais do que o interno, que pensamentos ruins, sentimentos ruins que declaram a boca. Aí o falso testemunho, né? Aí está o falso testemunho. Cada palavra é sagrada. Então, quando uma pessoa se impurificou com a sua língua, assim está escrito que Jesus escreve. Profetizou de vós hipócritas, quando escreveu, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus. Então, quando Isaías viu o rei dos exércitos, falou, bom, o mandamento de Deus é que você não pode se impurificar com a língua, né? Você tem que falar das coisas de Deus, das coisas elevadas de Deus, e não do mundo. Porque o mundo é o símbolo, né, do imundo, do que o homem vai transformando com a sua língua, com a sua fala, e ele não separa o profano do sagrado. Então, as impurezas que a gente tem no corpo não estão somente ligados ao que a gente faz com as mãos, mas muito mais e fortemente estabelecido com o que a gente faz com a nossa língua.
principalmente quando a gente diz que uma escritura sagrada está errada, principalmente quando diz que uma palavra santa não é para ser seguida, e assim por diante. E por isso que ele fala: ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E aí, a gente vai continuar se apegando à tradição dos homens até quando? Né? Lavando o prato, lavando os copos, separando os legumes, fazendo tudo com as mãos e não percebendo o que sai das nossas bocas, se a gente já não adulterou todas as palavras de Deus. Se a gente já não consegue mais, né, estudar uma escritura sagrada, é porque a gente já acabamos nos impurificando com a nossa própria língua. Então, por isso que está escrito no versículo 7.10, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo o que ele quer amaldiçoar, e amaldiçoar só pode ser com a língua, né? Seja morto. Sim, a morte espiritual, porque nossos pai e nossa mãe na Bíblia, para quem não conhece, era Abrão e Sara, né? Lá no início. Então, sabemos, né, que quando a gente fala Deus de Abraão, a gente lembra Abraão e Sara, né? A gente não fala só Abraão, Abraão e Sara. E qual era a missão de Abraão e Sara? Converter qualquer ser humano que chegasse próximo deles. Então, o ser humano, como eu já expliquei desde o início dos meus áudios vídeos, está ligado com o verbo e a fala. E a fala tem a ver com a língua. Então, quando a gente usa palavras impróprias, aí vem a palavrão, palavra em vão, que não vai servir para nada, a gente impurifica a nossa parte física, mental e espiritual. Então, o ser humano, né, ele é o único que é cobrado pelo que sai da língua. Você acha que um elefante vai ser cobrado? Não, porque ele não tem dito, ele não tem conhecimento, né? Então ele só emite sons, mas nós não. As nossas palavras indicam o nosso entendimento, indicam o nosso sentimento, indicam o que vamos fazer. Então toda palavra por si só, ela é profética, e para quem presta atenção, oferece para o outro o ato que ela vai fazer. Ela está mostrando para o outro que ela vai fazer através das palavras. E por isso que quando ela mente, ela engana, porque você está esperando que algo aconteça através daquelas palavras. Então a gente se afasta das pessoas imediatamente dependendo do que elas dizem, porque nós começamos a entender a essência da pessoa pelo que ela fala. Então, a gente sabe que a Bíblia não suporta hipocrisia, falar uma coisa e fazer de outra forma, ou enganar o outro, que era o que fazia exatamente a serpente, que mentia e etc. Então, está escrito assim no livro de Atos: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Atos capítulo 2, 1, que eu acabei de ler, agora estou lendo o versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, o que estavam assentados. Esse som, para os antigos, também pode ser o som das trombetas dos anjos. Porque
Porque está escrito na Bíblia que quando o homem, na realidade, vai começando a ouvir a si mesmo, a ouvir a sua essência, depois de se lavar, como está escrito, lavar as mãos, resumindo, primeiro temos que ter atos como a humanidade está tendo hoje, né? Procurando fazer serviços voluntários, despoluir os reis, preservar a natureza, manter-se puro, né, na sua alimentação, buscando um comportamento apropriado para a condição que ele foi criado, e etc. Depois desse processo, ele começa a ouvir a sua voz interior, que ele tem dentro de si, né, a voz divina guiando ele através do silêncio. Então, quanto mais puro, né, quanto menos sujo, mais ele sente esse contato com Deus através do seu coração, ele se preparou. Então ele começa a ouvir a voz de Deus no seu coração. Ele já fez uma faxina, né? Ele já fez a limpeza e agora ele começa a ouvir a voz de Deus. Aí essa voz de Deus vai ficar cada vez mais alta, até ele conseguir ouvir o som das trombetas. Tudo dentro dele, né? Não é que vai aparecer um anjo lá no céu agora tocando trombeta, não. No coração dele, ele vai ouvir a voz das trombetas. E a voz das trombetas vai dizer o quê? Que sempre que o homem se impurifica, né, aquilo se torna ruim. Na palavra impuro, né, tem a palavra ruim. Mas para isso, como eu expliquei já em outro vídeo, ele tem que limpar o seu olho espiritual, alcançar a visão espiritual, que através da meditação, em cada letra, em cada palavra, ele vai ver o que está escrito. Então, se vocês escreverem a palavra impuro, vocês vão ver dentro da palavra impuro algumas palavras. Uma delas é ruim. Ruim. Alguém gosta de comer alimento ruim? Alguém gosta de comer alimento que faz mal? Alguém gosta de nadar num rio poluído? É claro que luído, né? Poluído é aquilo que vai acabar não fluindo. Lembra também que uma pessoa está iludida, porque a palavra sujo está na palavra justo. Então, quem é justo? Justo é quem limpa a sujeira. Isso é abrir a visão espiritual para saber que todas as palavras são proféticas. Então, quem é justo só vai buscar coisas apropriadas, coisas adequadas, de qualidade, e não coisas que impurificam a sua alma, danificam o seu corpo físico, né? Tira a saúde dessa pessoa e ainda impurifica o seu espírito. Então, obviamente que a escritura sagrada, ela tem o batismo da água, do fogo e do espírito. Claro, o nosso corpo, o que a gente pode fazer com ele? Se não lavar, né? Nossa carne, a única coisa que a gente pode fazer com ela é ser lavada. A gente tem um corte, começa a sangrar, a gente passa água, né? Passa água oxigenada e etc. E cicatriza, porque ele precisa de pureza para poder continuar existindo. A nossa mente, a gente tem leituras, e as leituras sagradas limpam a nossa mente. E o nosso espírito só se eleva através da luz. Então, quando você fica através das palavras mais sagradas e emite o som dessa energia, você se impurifica, né? É o som sagrado, é o louvor sagrado que
purifica. Então vocês têm que ir numa igreja onde tem um altar sagrado para receber essa luz sagrada e começarem a se purificar. E depois de se purificar, de se santificar em frente ao altar de Deus, conhecendo as coisas elevadas destinadas aos sacerdotes, normalmente, né, aos homens que já servem Deus diretamente. Eu, por exemplo, eu estou na luz da Mahikari há muito tempo, né? Eu estou no templo da Mahikari, dando meu testemunho pessoal. Por quê? Porque eu já sei que a luz da Mahikari purifica o espírito, limpa o espírito, faz que o espírito volte a brilhar. Então, cada um de vocês tem que encontrar a maneira de vocês a fazer voltar o seu espírito brilhar. Por quê? Porque na palavra impuro tem a palavra muro. Muro é algo que não deixa você entrar numa casa. Então as suas impurezas foram criando os muros, foram impedindo você ver a realidade. Então todas as palavras são sábias e todo aquele que vive de impureza sobre impureza terá morte espiritual em primeiro lugar, depois vira completamente fora de si, porque ele vai ficando insano, quer dizer, sem sanidade mental devido à sujeira da língua, como eu acabei de explicar, e por último, com a impureza física, ele vai morrer. Então, o reino do inferno é o reino quando você é obrigado a descer no inferno para limpar suas impurezas através do fogo. Fogo de Guerrena. O que quer dizer isso? É o fogo das impurezas tão fortes quanto de uma serpente, né? Na realidade, quanto daqueles que enganam os outros, negam e negam a palavra de Deus e o propósito e o destino das coisas, da vida eterna, e tem que passar por uma impurificação que a gente chama de tormento, de tão forte que ela é, né? É o tormento infernal, né? É uma transformação muito radical, porque não foi se purificando em vida, não foi colocando a água benta, a água santa. Então, a gente tem que se purificar, né, através de atos, pensamentos, sentimentos e palavras. E ao contrário, as almas que vão se purificando, elas vão estudando as escrituras sagradas e o tempo todo vão lembrando que são pó, que essa carne vem de uma semente putrefada, que é o sêmen, né? E que ela dura muito pouco, né? Está escrito, como a palma da mão eu conto seus dias. Quer dizer, tua vida aqui nessa vida é só a obra das tuas mãos. Então vem Gênesis dizer isso, dizendo, né? Porque és pó, em pó há de tornar. Resumindo, se nós, na realidade, não percebemos que esse corpo vai voltar para debaixo da terra, e ele foi criado apenas pelas nossas impurezas para podermos nos purificar, quer dizer, as nossas purezas espirituais, mentais, ficam no nosso físico para que a gente possa, através da misericórdia divina, ir nos purificando até alcançarmos o estágio de conhecermos a nossa alma humana e depois a divina, né? A gente perdeu essa vida. Essa vida carnal não tem valor nenhum, porque o único objetivo da vida carnal é você conhecer a sua vida espiritual, onde a lei, pela própria palavra espírito, é a pureza. Então a evolução espiritual, quanto mais puro esse espírito vai se elevando, mais leve ele vai se tornando e vai indo para as alturas, né,
e vai subindo, aí vem a palavra altar, voltado para o altruísmo, voltado para o alto, né? E que as pessoas que são tolas se atolam, ficam na lama, ficam nas impurezas. Então, Escorpião é o momento da gente se transformar, o mês de novembro, que a verdade ela sempre é colocada bem mais às claras, através do fogo do Espírito Santo, né? Através das leituras sagradas, que devem ser repetidas incessantemente até serem praticadas, para voltar para o Olimpo. Veja a palavra Olimpo, que interessante. Olimpo, o mundo onde estavam os deuses, né? Então, na realidade, nós somos filhos, né? Na realidade, dos deuses como seres humanos, né? Discípulos dos profetas, né? Profetas santos, separados para pureza, separados para toda boa obra, até nos tornarmos como um deles, até nos tornarmos santos profetas e recebemos cada vez mais a luz divina, cheio do Espírito Santo, cheio de luz e sobre luz e sobre luz, que a alegria de se deleitar com as coisas de Deus, a árvore da vida, né? O crescimento sem parar, a prosperidade sem parar. Por quê? Porque Deus é um. O que quer dizer isso? Ele é o único que não se suja, né? Ele é separado, né? Ele não se compara com nada. Agora, todos os seres que foram se purificando, que foram se elevando, vão se tornando separados, vão recebendo cada vez mais dons do Espírito Santo, dons divinos, e se elevando cada vez mais nas alturas. Isso aparece também num filme que eu vi ontem, por sinal, sobre a vida do Dia dos Mortos, né? E mostra isso claramente, a aura e a essência de cada ser, no filme Viva, a Vida é uma Festa, que é fantástico, que mostra a nossa essência depois da gente morrer e como tudo lá é iluminado, mesmo ele estando na escuridão. Por que na escuridão eles estão naquele desenho? Por que será? Porque para os vivos que vivem da carne, né, que esperam através de um dia perceber que são iluminados pelo sol, né, eles estão escondidos, eles estão no mundo invisível, mas aquilo é nada mais do que a vida eterna. Então todos nós não queremos ter uma condenação eterna. Todos nós queremos ter uma vida eterna. O que é uma vida eterna? A palavra já diz. Cada vez se torna mais terna, cada vez mais elegante, cada vez mais fina, cada vez mais bela. Aí o termo finado. Se você se tornou fino, se teu sangue tirou as impurezas, a gente fala sangue de Jesus, né? Você vai se tornar um ser cada vez mais belo, elegante e brilhante. Vai fazer parte do Olimpo, vai fazer parte do Jardim do Éden, né? Mas isso para os puros, né? Isso para os justos, isso pelos aperfeiçoados pela palavra divina, pela luz divina, como está em todas as Escrituras. Então, a gente tem que fazer a nossa limpeza espiritual o tempo todo. Tirar as nossas manchas. Então, quando alguém fala para mim mal de uma escritura, usa sua língua para profanar as escrituras sagradas, eu sei que ela ainda não conhece o Senhor dos Exércitos. Eu sei que ela ainda não conhece a severidade da palavra de Deus e a santidade da palavra de Deus.
Aí vem a outra palavra, perdoai-vos, pede puro de novo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Por quê? Isaías, quando, na realidade, não sabia que a palavra era criadora, que a palavra era santa, como vai aparecer no dia de Pentecostes, as línguas de fogo, completando aqueles versículos, os apóstolos vão receber línguas de fogo, que é língua dos anjos, de seres santos e sagrados que já cumprem a ordem de Deus. Aqui eu não estou dizendo os anjos caídos, eu estou dizendo o exército de Deus, que começam a transformar a vida dos homens. Então está escrito, ficaram todos cheios do Espírito Santo, versículo 2.4, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, em todas as línguas, Deus manda mensageiros para que o homem purifique em todos os níveis, espírito, mente e corpo. E no capítulo 2:3, apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. Então, nós, seres humanos, estamos fazendo muito mau uso da língua. A língua tem que falar as palavras sagradas conforme as escrituras sagradas, Assim está em todas as escrituras. Aí, assim como Isaías confessou o seu pecado, voltando àquele versículo, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então, todos nós, sem exceção, não podemos fazer mau uso da língua. Não podemos, senão, respeitar que existem os anjos sagrados. E esses anjos sagrados, está escrito, se afastam da gente quando a gente tem um mau linguajar. Os seres sagrados não aceitam nenhuma oração egoísta, não aceitam nenhum pedido pessoal. Então, nós que precisamos mudar a nossa postura, porque depois disso está escrito, porém, um dos serafins voou em minha direção, e a gente sabe que o serafim tem a ver com as crianças, os meninos, porque menino não tem malícia, não tem palavras baixas. A gente ouve uma criança, a gente sente a pureza dos lábios. Voou em minha direção e trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenez. Quer dizer, pegou, imagina ter um carvão, dentro de uma churrasqueira, por exemplo, ele pegou aquela pá que tira aquilo, colocou na língua. É claro que a pessoa morreu. Imagina colocar uma tenaz, pegar uma tenaz, colocar um carvão ardente na sua língua, você vai morrer na hora. Mas isso é o símbolo daquele que não peca mais com a língua. Então, a gente morre para esse mundo, porque quando a gente usa as palavras sagradas, a gente vê a luz na escuridão. A gente começa a ter contato com os mortos. Mas esses mortos são só mortos para a humanidade incrédula, para uma humanidade que caiu na sua impureza, que vive da carne. Mas eles começam a se tornar vivos para nós, porque nós somos iluminados. Então começamos a saber que ninguém morre e que existe a vida eterna, Começamos a então ter contato com a ressurreição dos mortos, saber que o mesmo ensinamento que Isaac aprendeu, que a geração de Abraão aprendeu, de Jacó aprendeu, de Jesus aprendeu, é o que eu estou aprendendo, o poder do verbo. Então está escrito, tendo esta brasa tocado os seus lábios, teu pecado foi tirado, o pecado da língua.
né? E esse pecado leva imediatamente à morte. E o pecado da língua, né, é não confessar, né? Falar, eu sei tudo. Tudo que eu estou falando é verdade, né? Ao contrário, quando a gente fala do pecado da língua, é confessar incessantemente os nossos pecados. Por isso está escrito, né, em Salmos 32. Enquanto me conservei calado, me erravam-se meus ossos entre contínuos gemidos. É maravilhoso esse filme para quem quiser assistir Viva, porque todos os seres depois que morrem só aparecem eles os ossos. Ossos é o símbolo do que é mais essencial. É o produtor do nosso sangue, é a estrutura do nosso corpo. Então a gente tem 7 camadas de pele que encobrem os nossos ossos, mas no osso que está a vida, né? Então vem a Bíblia e fala, olha, você está pecando com a língua, você vai ter até dor nos ossos, pois dia e noite sua vossa mão pesava sobre mim e esgotava as forças como nos ardores do verão. Então eu confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. E disse, assim vou confessar a minha iniquidade, e vós perdoaste a pena do meu pecado. Então, nós seres humanos, depois que conhecemos a luz dos profetas e santos, temos que confessar o tempo todo os nossos pecados, para nos tornarmos puros, ter ações meritórias, fazer o bem para o próximo, através das práticas espirituais sempre voltadas para o próximo, né? Usando as palavras de louvor. Esse é o caminho espiritual. E claro, pedindo para Deus poder conhecer as Escrituras como elas são, santas. Assim diz mesmo Paulo. Com efeito, não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. Pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. E no 17 ele diz, porque nele se revela a justiça de Deus e se obtém pela fé, e conduz pela fé. Assim está escrito, o justo viverá pela fé. A fé na palavra divina, a fé no verbo divino. Então todos nós estamos tendo excelente oportunidade, pois já chegou a época do Apocalipse, a época da revelação, a época do conhecimento. E tudo sendo mostrado para que as pessoas possam fazer as suas escolhas em plena liberdade, como está escrito desde o início das Escrituras Sagradas. Muito obrigado.